Polônia, o país europeu que teve um dos crescimentos mais impressionantes da Europa nos últimos 30 anos, que fez a nação sair da pobreza para se tornar desenvolvida, com estimativas de até 2040 superar a renda per capita da Alemanha, herdando o apelido de Tigre Europeu. E esse desenvolvimento fez a qualidade de vida dos poloneses melhorar muito, com um aumento de 9 vezes da renda per capita desde 1990, ajudando a estabelecer um mercado interno e em potencial na Europa, com mais de 37 milhões de habitantes, sendo a 8ª maior população do continente. Além disso, a economia evoluiu para se tornar a 10ª maior europeia, com um PIB de 595 bilhões de dólares. E esses motivos colocam a Polônia como um país muito promissor e membro de diversas organizações, como a União Europeia, Organização do Tratado do Atlântico Norte e a OCDE. E nesse vídeo, vamos ver como a Polônia conseguiu prosperar mesmo depois de um século XX extremamente difícil, além de mostrar seus desafios para os próximos anos e como o posicionamento do país em relação ao movimento LGBT pode acarretar em uma possível crise com a União Europeia. A história da Polônia é muito marcada por conflitos e invasões de território, pois antigamente o país fazia parte da comunidade polaco-lituano, um dos maiores e mais populosos países nos séculos XVI e XVII, responsável pela primeira constituição moderna da Europa e tendo a agricultura como a sua principal atividade econômica. Porém, as diversas guerras na época foram gradativamente destruindo a economia e contribuíram para o fim do Império, e posteriormente levaram a Polônia a ser repartida entre as diversas potências da época e perder sua independência por 123 anos, até 1918. Com isso, a Polônia perdeu a Revolução Industrial, enquanto países do Ocidente Europeu estavam se desenvolvendo e mantendo o comércio globalmente. E o país, assim como boa parte do leste europeu, se manteve predominantemente agrário e rural. E mesmo após reconquistar sua independência no final da Primeira Guerra Mundial, novamente foi invadida e anexada na Segunda Guerra, primeiramente pelos nazistas e posteriormente pelos soviéticos. E esse período foi catastrófico para a Polônia, com o país servindo de campo de batalha, destruição de infraestrutura, com mais de 6 milhões de mortos, com perdas de territórios para os soviéticos e a destruição completa de sua economia. E para piorar a situação, a Polônia ainda foi pressionada pelos soviéticos a recusar a ajuda financeira dos Estados Unidos, conhecida como Plano Marshall, para a reconstrução da Europa, que beneficiou imensamente os países do Ocidente Europeu, que conseguiram se reerguer rapidamente. E com isso, a recuperação econômica polonesa foi muito mais lenta, e o regime comunista entrou em vigor com a influência soviética, focando na economia planificada e estipulando metas, como industrialização, nacionalização de indústrias e coletivização de terras de forma gradual. Em meados da década de 70, esse modelo começou a entrar em crise, pois até então, o líder comunista Edvard Gierek tomou sucessivos empréstimos com bancos do Ocidente para desenvolver a indústria polonesa, prometendo reformas econômicas de abertura de mercado. Mas essas reformas nunca ocorreram, e a indústria do país, apesar de ter um aumento na produtividade como desejado, acabou por aumentar muito a dívida externa polonesa, e com isso, as potências ocidentais gradativamente pararam de emprestar para o governo polonês, que, endividado, reduziu as importações de produtos, causando uma enorme crise por produtos básicos, como o leite e o açúcar, gerando fila para a divisão de diversos itens para evitar a fome. No final da década de 80, essa crise foi ainda mais acentuada pela crise econômica da União Soviética e os constantes déficits governamentais e a hiperinflação, que chegou a atingir 567% ao ano em 1990, o que tornou esse modelo econômico insustentável. E assim, começaram a surgir mudanças mesmo antes da queda da União Soviética, com o país progressivamente acentuando políticas orientadas para o mercado. Em 1989, foi aplicada a terapia de choque, um termo utilizado em economia
para uma mudança de uma economia planejada para uma economia de livre mercado através de uma reforma repentina. E essa solução foi muito popular em diversos países, como o Chile e países pós-comunistas. E de todas essas nações, talvez o caso de maior sucesso seja o da Polônia, que aplicou essa reforma através de um plano conhecido como o Plano Balcerowicz, que se baseava em uma série de reformas propostas pelo ministro Leszek Balcerowicz, como estimular privatizações, abandonar o congelamento de preços, desvalorizar o zloty polonês, acabar com monopólios estatais, além de permitir a declaração de falências de empresas públicas ineficientes. E os resultados são controversos até hoje, pois inicialmente os efeitos não foram positivos, com o desemprego se mantendo acima de 10% por quase 2 décadas, falências de pequenos negócios e de empresas públicas ineficientes. Mas é inegável que esse plano conseguiu estabilizar a inflação e estimulou os negócios privados a crescerem, com um crescimento médio de 4% ao ano entre 1992 a 2019, inclusive passando pela crise financeira de 2008, sendo o único país europeu a não entrar em recessão. Além disso, reformas trabalhistas foram aplicadas para melhorar a competitividade frente às potências europeias, tornando a mão de obra mais barata e acessível, além de uma reforma educacional que reduziu o currículo obrigatório, deu maior autonomia às escolas e valorizando os professores, aumentando os salários e as bonificações. E assim, o país começou o processo de desenvolver instituições fortes e estáveis, focando em austeridade fiscal, aprimorando o Código Judiciário e estipulando programas sociais para reduzir a pobreza. E essas medidas foram fundamentais para os poloneses serem aceitos na União Europeia em 2004, pois a mão de obra qualificada barata e um mercado interno relativamente grande para padrões europeus fez muitas empresas estrangeiras investirem no país. E esses investimentos e a localização privilegiada no centro da Europa permitiram a solidificação do setor de diversos manufaturados, que representam 22,4% do PIB polonês, principalmente de automóveis, eletrônicos, maquinários e químicos. E todos esses produtos potencializaram a sua lucratividade pelo fato da nação estar inserida em um dos maiores blocos comerciais do mundo, o que significa livre comércio com grandes economias mundiais, como a Itália, França e Alemanha, com 80% das exportações do país indo para membros da União Europeia. Além disso, a Polônia foi o país membro que mais se beneficiou dos fundos europeus de estrutura e investimento, basicamente um fundo da União que todos os países membros contribuem e que então é redistribuído para desenvolvimento de certas regiões. Desde sua entrada no bloco, a Polônia já recebeu mais de 175 bilhões de euros do fundo, que contribuiu para diversas melhorias em sua infraestrutura, como transporte público, rodovias, aeroportos, tratamentos de água e novas escolas. Tal ajuda desempenhou um papel importante para a Polônia ser o primeiro país entre as nações do antigo bloco soviético a ser considerado desenvolvido, com o desemprego caindo de 19% para apenas 3,47% desde 2004, além de reduzir a extrema pobreza de 18% para 5,2% desde 2005. E apesar dessa recuperação impressionante, é importante ressaltar que a Polônia ainda sofre com alguns problemas estruturais, como uma das taxas mais baixas de natalidade da Europa, uma população cada vez mais envelhecida e um constante fluxo de emigração de mão de obra qualificada do país devido a oportunidades de salários melhores em países do Ocidente Europeu. Para tentar solucionar essas questões, o governo introduziu algumas medidas, como o programa 500+, que é um auxílio de 120 euros por criança para famílias com 2 ou mais filhos, além de isentar de imposto de renda qualquer trabalhador abaixo de 26 anos. Outro fator que é importante mencionar é o crescente nacionalismo do país, que foi muito acentuado com a chegada ao poder do Partido Lei e Justiça e a eleição do presidente Andrzej Duda em 2015. E a Polônia, assim como a Hungria, possui visões mais conservadoras que o progressismo do resto da União Europeia, que se posicionou recentemente
contra a nova lei anti-LGBT aprovada pelo parlamento húngaro, ameaçando sanções e até mesmo expulsar a Hungria da União Europeia. E a Polônia corre risco de ter problemas parecidos, pois mais de 100 municípios, que representam 1/3 do território do país, se declararam zonas livres de LGBTs, e o governo recentemente aprovou uma nova lei que restringe o aborto em praticamente qualquer caso. Tais fatores geraram ondas de protestos e condenações do Parlamento Europeu, que podem se intensificar ainda mais nos próximos anos. Portanto, o desenvolvimento alcançado pela Polônia nos últimos 30 anos foi impressionante e destacável, principalmente se considerarmos a região extremamente competitiva em que se encontra. Todavia, o seu futuro parece incerto, pois é inegável o quanto a economia polonesa se beneficiou com a entrada para a União Europeia, e esse crescente nacionalismo e posições contrárias ao progressismo do Ocidente europeu podem causar um embate e sanções em um futuro próximo. Se essas questões forem resolvidas, não há motivos para não crer que a Polônia irá continuar sendo o motor de crescimento da Europa, e quem sabe, atingir a média de renda per capita da União Europeia, tornando melhor a qualidade de vida de sua população e inspirando outros países do centro e do leste europeu a seguir caminhos parecidos, para enfim alcançar o tão sonhado desenvolvimento. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo país que você deseja ver aqui no canal. E além disso, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.